aguardemos que o Senhor possa nos mandar um passo da sua santa palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. O Senhor nos trouxe a sua palavra no livro 2 Reis, capítulo de número 4. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4. Glória a Jesus. O título diz: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu bom espírito. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deixa o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Palavra bastante conhecida, onde Eliseu, aleluia, profetiza que fosse aumentado o azeite na botija, que fosse multiplicado o azeite para aquela viúva. Azeite naquela época valia bastante. E ela, numa situação em que se encontrava em verdadeiro desamparo, tinha perdido seu marido e haviam dívidas a serem sanadas, a ponto de que os credores estavam a ponto de levar os seus filhos como escravos para que fosse paga aquela dívida, como era costume da época. Glória ao Senhor. Agora os irmãos imaginam: viúva, pobre, necessitada, certamente entristecida, e a única coisa que ainda lhe sobrara eram seus filhos, e esses estavam por ser levados como escravos.
tamanho era o desespero dela. A aflição de alma que, por certo, a tomou. E ainda mais, irmãos, quando não se bastasse essa situação de necessidade material, ainda a ponto de perder os seus filhos. E quem é pai, quem é mãe, sabe o quanto os nossos filhos são importantes para nós. É algo que mexer com um filho nosso é como se... é pior do que mexer conosco mesmo. Glória ao Senhor. Mas o Senhor é aquele que cuida de todas as coisas. É aquele que providencia aquilo que nós temos de necessidade. É aquele que guarda os nossos. A palavra começou falando sobre aquela viúva ficar sem os filhos dela. E nesse momento, quanto o pai e quanto a mãe não está preocupado com seu filho, não está preocupada com a sua filha. Glória a Deus. E o Senhor quer mais uma vez falar para você. Eu prometi para você que eu ia guardar o que são seus, guardar aqueles que você ama. E a promessa que eu faço, ela não cai por terra. Então poderá ser que hoje, glória ao Senhor, você esteja até cobrando o Senhor de alguma coisa, por alguma promessa que Ele tenha feito acerca do teu filho, da tua filha. E hoje o que você vê é tudo diferente daquilo que Deus prometeu. Você, enquanto você pôde, você fez com que estivesse ao teu lado, te acompanhando, seguindo um caminho correto, trazendo para a igreja, levava para a reunião de jovens, cuidava. E na tua preocupação de que o mundo poderia fazer, você fez, você cuidou, até onde a tua força alcançou, até onde o teu braço chegou. E agora, teu filho, tua filha estão numa situação que você pensa, só Deus. E você contendeu com o Senhor. Senhor, não foi isso que o Senhor me prometeu. As coisas aconteceram de uma maneira tão diferente daquilo que o Senhor tinha prometido. E agora, o que será? Glória ao Senhor. E o Senhor quer dizer para você, o teu filho está nas minhas mãos. A tua filha está nas minhas mãos. Não importa aonde esteja, não importa o caminho que tenha tomado. Eu fiz uma promessa para você e essa promessa eu vou cumprir, te diz ao Senhor. O Senhor resgata aonde tiver que resgatar. Busca aonde tiver que buscar. Mas a palavra de Deus não cai por terra. Então, se hoje você está chorando, você está sofrendo de tristeza por ver alguém que você ama numa situação difícil, e o Senhor quer te falar mais uma vez, não está nada perdido. Aleluia. O que eu prometi está prometido. E por certo, aleluia, você não consegue ver ainda, porque os caminhos que foram tomados foram tortuosos. A situação que se encontra é totalmente diferente daquilo que você estava esperando e daquilo que o Senhor tinha te prometido. Mas o Senhor quer reforçar a promessa que fez para você, aleluia, com relação ao teu filho, com relação à tua filha, com relação àquele que você ama. É meu, está guardado. Aleluia, eu vou tirar, vou endireitar e vai dar glórias a Deus do teu lado novamente. Glória ao nome do Senhor. Que nós bem sabemos o quanto é sofrido ver um filho nosso tomando caminhos, andando com quem não deve. Aleluia. E o quanto isso nos entristece e nos preocupa. Mas o Senhor quer que nós tenhamos mais uma vez a consciência
de que o que ele falou para nós está falado, e o que ele prometeu está prometido. Ele disse que ia guardar, ele vai guardar. Foi para onde não devia, tomou o caminho que não devia, mas não está perdido. No tempo certo o Senhor resgata. Glória ao Senhor, e o nome de Deus vai ser glorificado na tua boca, pelo cumprimento da promessa de Deus na vida dos teus filhos também. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e aquela viúva, naquele sentimento, naquele desespero, de a única coisa que ela tinha eram os filhos, ela recorreu ao servo de Deus e cobrou, de certa forma, cobrou alguma providência. A primeira coisa que ela falou para o servo de Deus foi que o marido dela era profeta e tinha servido ao Senhor, temido ao Senhor. Glória a Deus, enquanto em vida. E agora ela estava naquela situação. Glória ao nome do Senhor. E às vezes o Senhor permite que nós cheguemos em situações onde nós nos desesperamos porque não conseguimos ter ideia de como vamos sair. Era a situação daquela viúva. Não tinha ideia como ia sair daquela situação. Numa situação, materialmente falando, muito precária, e ainda sendo ameaçada de se levarem os seus filhos como escravos. Glória ao Senhor. E como o Senhor muitas vezes faz as coisas, irmãos, de uma maneira que nós não esperamos, de uma forma que nem passa pelo nosso coração, não passa pela nossa mente. Deus deu do servo de Deus perguntar a ela o que ela tinha, respondeu que tinha uma botija e um pouquinho de azeite. Daí então, aleluia, foi instruída ela a pegar, aleluia, várias vasilhas emprestadas, não poucas, e foi assim feito. Glória a Deus. E poderia passar pela cabeça dela, glória ao Senhor, porque pegar tanta vasilha emprestada, se o que eu tenho é tão pouco. Poderia passar pela cabeça dela uma dúvida, poderia passar pela cabeça dela, aleluia, um pensamento de o que será que ia acontecer, o porquê, quanto porquê na vida dela. Glória a Deus nas alturas, como também tem tanto porquê na tua vida, tantos porquê disso, porquê daquilo outro. Glória a Deus, ela talvez não estivesse entendendo, aleluia, o que o Senhor ia fazer, mas enfim, estava tudo perdido mesmo. Se estava tudo perdido, se já não tinha mais o que recorrer, glória ao Senhor. O que é tão demais assim pegar vasilhas emprestadas? Vamos pegar vasilha emprestada. E assim foi feito, pegou vasilhas emprestadas. Glória ao Senhor, e pela determinação de Deus, o movimento começou a ser feito na vida daquela viúva. Quanto mais vasilhas eram apresentadas, ia se enchendo. Aleluia, e foi prosperando, e foi multiplicando. E quando se percebeu, não tinha mais nenhuma vasilha a ser enchida. Glória ao Senhor, e dessa maneira o Senhor vai fazer com você também. Aquilo que está pouquinho, o Senhor vai multiplicar na tua vida. Glória ao Senhor, o Senhor vai criar da onde não tem para te favorecer. Aleluia, mesmo que você não consiga entender por onde que o Senhor está vindo, de que maneira que o Senhor vai fazer. Aleluia, porque você só vê choro, só vê sofrimento, só vê aflição e não consegue perceber nenhuma movimentação da parte de Deus na sua vida. Glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor te diz, assim como eu fui com aquela viúva naquela época e multipliquei o azeite para que ela tivesse para ela, para o sustento dela, porque ela pagasse a dívida dela e tivesse como se sustentar, eu serei com você também. Eu vou pagar alguma coisa, aleluia, glória ao Senhor para você, aleluia. Eu vou quitar algum débito para você e vou criar uma condição para você poder andar de cabeça erguida. Glória ao nome do Senhor. São tempos difíceis, são tempos de muita preocupação, a economia do país está muito complicada,
está finalizando o ano e a gente só ouve falar que assim como foi difícil esse ano, o ano passado, esse próximo será difícil também. E tem muitos ais, muitas preocupações. Ai, Senhor, como é que vai ser? Estou preocupado, glória ao Senhor, estou preocupada, glória ao nome do Senhor. E o Senhor te diz, através dessa palavra, o dia de amanhã a mim pertence, te diz o Senhor. Se preocupa com hoje, aleluia, não deixa o teu sono embora, entrega na minha mão, glória ao nome do Senhor, porque eu sei o que é melhor para você, porque eu conheço aquilo que você necessita, e se eu tiver que criar um caminho para te favorecer, eu vou criar um caminho para te favorecer. Se eu tiver que multiplicar alguma coisa para te favorecer, eu vou multiplicar alguma coisa para te favorecer, te diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aquela viúva estava em verdadeiro desespero. Glória ao nome do Senhor, porque ela não conseguia imaginar como sairia daquela situação. E poderá ser que hoje você também esteja em desespero, porque você não imagina como você vai sair dessa situação. Mas bendito seja o Senhor. Aquela época o Senhor tomou, aleluia, um servo de Deus, para que uma obra fosse feita na vida daquela viúva, para que ela pudesse entender, aleluia, que Deus que tinha sido com o esposo dela, que tinha sido com ela, com os filhos, Ele continuava sendo. E o Senhor quer que você entenda que assim como eu fui com você, eu continuo sendo e vou continuar sendo com você. Aleluia, não é porque as coisas estão difíceis, glória ao Senhor, não é porque a situação está complicada que o Senhor se apartou de ti. É bem verdade que algumas permissões vindas da parte de Deus nem sempre são aquilo que nós esperamos. E nem sempre, glória ao Senhor, nós conseguimos entender o porquê. E às vezes arrazoamos, contendemos com o Senhor por não entender. Glória ao nome do Senhor. Mas uma coisa é certa, o Senhor que nos prometeu, aleluia, que estaria sempre conosco, Ele cumpre a sua promessa. Não é porque você está passando por uma situação complicada, por uma situação difícil, que o Senhor deixa de estar na sua vida. Porque veja, irmãos, nem sempre tudo é só alegria, nem sempre tudo é só contentamento. Às vezes a gente passa um apertinho também. Mas não é por isso que o Senhor deixa de nos amar. E não é por isso que o Senhor deixa de estar presente na nossa vida. Então, se por algum motivo você deixou enfraquecer o teu sentimento, achando que tem se distanciado do Senhor e que Ele não cuida mais de você, que Ele não opera mais na tua vida, afasta esse pensamento ruim, irmão, da tua mente, do teu coração. O Senhor foi, é e vai continuar sendo o teu Deus. Vai continuar te guardando aquele que você ama, vai continuar cuidando de você, aleluia, mesmo que tenha passado um apertinho, uma dificuldadezinha, glória a Deus, não significa que você está sozinho. O Senhor permite, às vezes não entendemos o porquê passamos, porque a gente sofre um pouco, chora um pouco, glória a Deus, mas muitas vezes é para que o Senhor modifique alguma coisa dentro do nosso ser, para que o Senhor crie um alicerce espiritual, para que nós tenhamos uma firmeza espiritual. E não é qualquer ventinho que vai nos derrubar, irmão, irmã, não é qualquer ventinho que vai te derrubar. Pode estar ardendo, pode estar sendo difícil, glória a Deus, e você pode estar desesperado e desesperada igual aquela viúva. Glória a Deus, mas a afronta do adversário, ela pode até chegar bem pertinho de você, mas ela tem um limite. Glória a Deus. E o limite da afronta do adversário na tua vida foi determinado por Deus. Ele pode até chegar perto,
pode até te assustar um pouquinho, pode até fazer um pouquinho de barulho, mas daí ele não passa. Barulho é barulho, como uma lata vazia. Bate, bate, bate e faz barulho. Mas você está guardado e protegido pelo teu Deus. E isso, glória ao Senhor, ninguém vai tirar de você. Não deixa a dúvida entrar no teu coração, não deixa o medo tomar conta de você. Creia nas promessas de Deus na tua vida, creia na providência vinda da parte de Deus. Glória ao nome do Senhor. Está precisando que seja multiplicado, aleluia, a tua fé, o Senhor vai multiplicar a tua fé. Está precisando, aleluia, que sejam multiplicados os dons, ou até mesmo aquele dom que você nem manifesta mais, o dom de você orar, o dom de você buscar, o dom de você se alegrar na presença de Deus, o dom da alegria de sentir a presença de Deus vai tomar o teu coração novamente. Glória ao nome do Senhor. Não está nada perdido. Não é o fim de nada. É o começo de uma grande obra na tua vida. É o começo, aleluia, do cumprimento daquilo que o Senhor te prometeu. Então aguenta firme, irmão. Aguenta firme, irmão. O ventinho bate, desespero quer tomar, angústia quer tomar, glória a Deus, mas tenha você a certeza que aquele que te prometeu, que cuidou, vai continuar cuidando. Aquele que providenciou, vai continuar providenciando. Glória ao nome do Senhor. E o nome de Deus vai ser glorificado na tua boca por muito e muito tempo ainda. Seja revestido você novamente de fé, de esperança e de confiança nesse Deus maravilhoso que você serve, que nós servimos. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus.